Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula, então. Hoje nós vamos continuar falando sobre lógica, né? Só que hoje nós vamos trabalhar com lógica de quantificação. E o que seria a lógica de quantificação? É aquelas que tem as três palavrinhas mágicas, né? Que nós vamos usar nesses exercícios: todo, algum e nenhum. E o que nós vamos estudar basicamente aqui é como negar as frases que têm essas palavrinhas mágicas, tá? Então eu vou tentar passar para vocês um macete, uma coisa mais tranquila, o conteúdo é simples, para vocês conseguirem fazer os exercícios, ok? Então vamos lá. Primeiro, entender o que seria essa quantificação. É uma forma de estabelecer uma relação entre sujeito e predicado, né, de uma proposição. E essas quantificações podem ser universais ou particulares. Cada um dessas subdividindo-se em afirmativa ou negativa. Então vamos entender aqui com calma? É o seguinte, olha só. O que a gente tem aqui na linguagem universal? Vamos pensar nesse caso aqui primeiro. Linguagem universal é quando você exagera e engloba todo mundo ou ninguém. Por exemplo, quando eu digo todo A e B, ou seja, estou envolvendo todo, eu estou generalizando quando eu falo assim, todas as pessoas falam inglês, por exemplo. Então, eu estou generalizando, estou dizendo que no mundo inteiro fala inglês, que não é verdade, né? Não é isso? Então, o todo é uma linguagem universal. Assim como você se refere a todo, inclui todo mundo, quando você fala ninguém ou nenhum, quando você usa a palavra nenhum, você está excluindo todo mundo. Então, se você está excluindo, né, nenhum, você está generalizando. Então, essa é uma linguagem universal, certo? Todo e nenhum. Uma é negativa da outra, tá bom? Bom, agora se eu usar uma linguagem particular, vamos lá, vamos entender? Uma linguagem particular é quando eu cito esses dois nomezinhos aqui, ó, algum, A é B, algum A não é B. Ou seja, quando eu falo algum, eu estou me referindo a pelo menos um ou alguém, ou seja, eu não estou generalizando que seria todo mundo ou ninguém na minha análise. Eu estou me referindo a apenas um ou alguns, tá? Então eu estou citando algumas pessoas ou alguns objetos da minha referência. E como é que a gente pensa na negação disso? A negação disso é só você olhar nessa tabelinha e pensar nela ao contrário. Ó. Olha só, a negação de todo A é B, a negação é você dizer que algum A não é B. Nós vamos ver alguns exemplos aqui que você vai entender melhor. E a negação de algum A é B, só você olhar aqui para cima, ó, a negação de algum A é B é nenhum A é B. Vamos pensar com calma? Olha só. Se eu afirmo que todo A é B, para mim negar essa frase é só dizer que algum A não é B. E vice-versa, se eu dizer que algum A não é B, para mim negar é só eu dizer que todo A é B. Para isso a gente vai ter que fazer bastante exercício. Da mesma forma, ó, que algum A, né, é B, para mim negar eu digo que nenhum A é B. Porque quando eu afirmo aqui que algum A é B, eu estou afirmando o quê? Que pelo menos um elemento A é igual a B. E quando eu falo que nenhum é B, eu estou negando a minha frase anterior. Tá? Então, uma é a negação da outra. Então, eu posso afirmar o quê? Que a universal 1 é a negativa da universal 4, que é essa aqui que eu estou montando para você, ó, e vice-versa. E a negação 3, né, é a negação da 2 e vice-versa. Uma é a negação da outra, tá bom? Então, vamos entender com calma para você entender, para você não errar. Né, na hora de você analisar. Vamos ver aqui como é que a gente vai analisar isso. Como é que eu nego o todo? Existem várias maneiras, mas negar o todo, você pode negar de três formas. Você pode dizer que pelo menos um não, né, não é, algum não é, e no mínimo um não é. Olha só a diferença. Quando eu falo todo, eu estou generalizando, eu estou dizendo que é todo mundo. Para mim negar essa afirmativa, basta eu dizer que pelo menos um não é. Mas por que eu coloquei três hipóteses? Porque pelo menos um é a mesma coisa de dizer algum e é a mesma coisa de dizer no mínimo um. São sinônimos, né? Então você pode usar qualquer uma dessas três. Vamos ver no exemplo? Olha só.
Nesse exemplo aqui, ó, toda meditação é relaxante. Para mim negar isso, eu estou dizendo que toda meditação é relaxante. Então basta eu dizer que a meditação não é relaxante, mas eu não preciso dizer que toda meditação não é relaxante. Basta eu dizer que pelo menos alguma meditação não é relaxante. Ó, alguma meditação não é relaxante. Observe que tem que vir com essa negativa, tá? Ou, se não aparecer essa negativa, ela teria que ter visto aqui no início. Por exemplo, ó, todo político, aqui é negativo, ó, não é rico. Olha só, todo. Então, quando eu falo todo político não é rico, para mim negar basta dizer que algum político é rico, ou no mínimo um político é rico, ou pelo menos um político é rico. Olha só, algum político é rico. Aí você vai dizer a pessoa, mas não apareceu não. Por que não apareceu não aqui nesse segundo exemplo? Porque o não já está na frase inicial. Aí se o não estiver aqui na frase inicial, eu não preciso colocar ele na negativa dele, tá? E se não tiver o não, aqui ó, não tem o não. Então na sua negativa tem que aparecer o não. E lembre-se, a negativa de todo é você dizer algum ou alguma, ou pelo menos um, ou no mínimo um. Outro exemplo, ó. Alguma arara não é amarela. Olha só, eu não estou começando com um todo, estou começando com alguma. Mas uma é a negativa do outro. Se eu disser que alguma arara não é amarela, basta eu dizer que toda arara é amarela. Observe que nessa aqui eu tenho um não aqui, ó. Então, na minha negativa, eu não preciso colocar o não. Porque a negativa é contrariar a frase. Então, se aqui eu estou dizendo que não é amarela, aqui eu tenho que dizer que é amarela. E outra, se eu estou dizendo que alguma arara não é, aqui eu tenho que dizer que toda arara é. Então, resumindo basicamente, o que a gente tem que ficar focado é sempre pensar o seguinte, ó, que o todo, né, tem que vir acompanhado de uma dessas três iniciativas aqui, ou vice-versa. Se tiver uma dessas três, a negativa é o todo. E lembrar que o não vai depender, né? Se aqui no todo tiver o não, aqui não vai precisar. E se aqui não tiver o não, aí sim aqui vai precisar do não, tá? A gente vai fazer alguns exemplos lá na frente, vocês vão entender melhor, ok? Bom, então vamos continuar? Olha só. Vamos negar agora o algum. Professor, como é que nega o algum? Algum é bem simples, é só trocar a palavrinha algum pelo nenhum. Ó, algum significa que tem alguém lá que você está analisando. E quando você fala nenhum, você está excluindo todas as hipóteses. Então você está negando a frase. Então é só trocar. Isso aqui é simples. Ó. Troca o algum por nenhum ou vice-versa. E a frase continua do mesmo jeito. Vamos ver? Ó. Algum carro é veloz. O que eu tenho que fazer? Tirar a palavra algum e colocar a palavra nenhum. Ó, nenhum, aqui, ó, nenhum carro é veloz. Observe que eu mantive a mesma frase, ó. Essa frase aqui, esse pedaço de frase é igual a esse. Então eu não mudo nada, eu só troco o algum pelo nenhum e vice-versa. Ó, olha só, agora eu comecei aqui com nenhum. Nenhuma música é triste. Então é só trocar o nenhum por alguma. Alguma música é triste. Ou seja, uma é a negativa da outra, tá? Olha essa aqui, ó. Nenhum exército não é difícil. Troco nenhum por algum. Observe que não é difícil, continua sendo não é difícil. Eu não troquei nenhum deles. Não é difícil, continua não é difícil. Bom, e agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a negativa. Alguém ganhou o bingo? Alguém ganhou o bingo? Alguém é o mesmo que algum. Então eu coloco ninguém, que é o mesmo que nenhum. Então são duas palavras que são sinônimos, né? Alguém e algum e ninguém com nenhum. Então olha só, alguém ganhou? Ninguém ganhou. Então uma é a negativa da outra. Observe que eu mantenho a mesma lógica das frases.
É diferente lá do todo. Do todo eu tenho que acrescentar o não, né? Dependendo da frase, ok? Algum dia ela amará. Então aqui eu coloquei duas hipóteses, ó. Algum dia eu posso colocar nenhum dia ela me amará ou um sinônimo de nenhum. Nunca, por exemplo. Nunca é um sinônimo de nenhuma, nenhum dia ou nunca. Se dizer para alguém que nenhum dia ela te amará, é o mesmo dizer que nunca ela te amará. Então, são frases que nega o algum. Então, esse aqui é bem fácil, ó. Troca-se o nenhum pelo algum, ou vice-versa, ou usa os sinônimos deles, dessas palavras, tá? Que significa a mesma coisa. Ok? Vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. Afirmação: todos são. A negativa dele é só dizer que algum não é, tá? Todos são, algum não é. E vice-versa, ó. Se eu disser para você algum não é, ó, algum não é, a negativa dele é todos são. Então esses dois aqui, ó, um é o contrário do outro, tá? Um é o contrário do outro. E se eu disser que nenhum é, algum é. Então lembra, o nenhum troca pelo algum e vice-versa, ó. O algum troca pelo nenhum. Então esses dois aqui, ó, ele significa a mesma coisa. Vale o vice-versa. Então, todos, algum, tá? Você pode negar eles dessa forma. Vamos entender nos exemplos? Olha só. Esse aqui é do concurso público, né? Só para a gente entender a frase. A frase está dizendo o seguinte, ó. Todo professor de matemática usa óculos. Então, para mim determinar o todo, é só dizer que algum, né? Lembra? Algum professor usa óculos. Vamos ver? Então, quando eu falo nenhum, vamos lá lembrar da linguagem universal. Todo, eu estou dizendo todo mundo. Então, ela é universal, certo? Universal. Agora, se eu disser para você que ninguém também é universal, ó. Nenhum é universal, ninguém é universal, todos são universal. Então eu posso descartar todos, ó. Por quê? Porque a linguagem universal, que é todo, está generalizando todo mundo. Então você tem que dizer que pelo menos um ou algum, tá, desses professores aqui não usa óculos, tá? Então eu descartei a letra A, B e C. O que eu posso ficar em dúvida? Na D e na E, porque ele está dizendo aqui, ó, existe alguma e existe algum. Então, esses dois aqui são a linguagem particular. Ele está dizendo que tem pelo menos uma pessoa. Mas qual deles é a resposta? Bom, é só afirmar aqui, ó. Aqui está dizendo que todo professor de matemática usa óculos. Então, eu preciso encontrar qual é aquele que está negando isso aqui. Ó, existe alguma pessoa que usa óculos e não é professor de matemática. Então, não serve esse aqui. Por quê? Porque eu estou relacionando o óculos com o professor de matemática. E aqui ele está descartando, ó, que eles não são professores de matemática. Então não é a letra D. Olha só, por que a letra E? Existe algum professor de matemática que, olha aqui o não, ó, não usa óculos. Então a resposta certa é a letra E. Então a letra E é a nossa resposta. Ok? Vamos continuar para a gente entender? Então é a letra E. Próximo exemplo aqui, ó, diz o seguinte: todos os cargos desse concurso são de analista judiciário. Então, aqui eu tenho uma linguagem universal. Então, linguagem universal. Então, todos, eu tenho que dizer, então, que algum... Ó, então, para me negar, eu tenho que dizer algum. Eu tenho que dizer pelo menos um, né? Ou alguém, no mínimo um, e assim vai. Então, se toda é linguagem universal, vamos descartar. Nenhum é linguagem universal, descarta. Esses aqui, alguns, esse aqui serve, existe cargo, serve, esse aqui também serve. Os cargos de concurso são ou de analista ou de judiciário. Esse aqui não serve, porque ele está dando uma aqui, ó, uma condicional, ou um ou outro, e não entra no nosso caso aqui, tá? Então, fiquei em dúvida nessas três aqui, ó. Qual seria a resposta? A resposta é aquela que nega essa frase. Ó, todos os cargos deste concurso são de analista judiciário. Então, qual deles vai negar? Vamos ver. Alguns cargos desse concurso são de analista judiciário. Ele não está negando, tá?
Existem cargos deste concurso que não, aqui ó, não são de analista judiciário. Existem cargos deste concurso que são de analista judiciário. Ou seja, qual dos três está negando essa frase aqui de cima e trocando o todo por existe cargos, ou seja, pelo menos um cargo, etc. É a letra B. Então a resposta certa aí, ó, seria a letra B, tá? Por causa dessa negativa aqui e por causa que ele está trocando o todo por uma linguagem particular que existem, tá bom? Vamos lá. Sesgran Hill, de 2010. Qual é a negação da proposição? Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. A linguagem de algum, a gente já lembrou, né? Algum é só trocar algum por nenhum. Só isso. Troca algum por nenhum. Então, ó, algum é uma linguagem particular. Então, eu posso descartar o todo, porque é uma linguagem universal. Nem todo, e o resto eu posso considerar. Ok. Então, qual dessas respostas aqui é a correta? Eu sei que a negação de algum é só trocar por nenhum. Então, aqui eu tenho não existe funcionário, descarta. Algum é a mesma, tá? Então, descarta. Nem todo funcionário, então é o mesmo que eu dizer algum. Então, tá aqui, ó, a linguagem. Nenhum funcionário P do Banco do Brasil tem menos 20 anos. Ou seja, tá vendo aqui que a frase ela é igual a que tá aqui em cima, ó. Só trocou o quê? O algum pelo nenhum. Por isso que a resposta correta, né, nesse caso aqui, ó, é a letra E. Vamos continuar então? Vamos aqui para a questão da FUNESP 2017. Existe um lugar em que não há poluição. É uma negação lógica de qual afirmação? Ó, existe um lugar que não há poluição? Existe significa que pelo menos um lugar e etc. Então, a negação de existe, ou seja, o que seria o existe? O existe é pelo menos um lugar, né? Pelo menos um, no mínimo um, enfim. Então, a negação dele é só você trocar existe por todo. Aí você vai entender o seguinte, ó, existe uma linguagem particular, todo é uma linguagem universal. Então, para mim achar a resposta, eu tenho que ir em uma dessas alternativas que tem a palavra todo ou pelo menos um sinônimo. Então, o que eu posso descartar aqui? Ó? Eu posso descartar a letra B, porque em alguns lugares, então alguns não entra. Descarto a letra D, que ele está falando aqui de alguns. E descarto a letra E, que ele está falando aqui de alguns. Ó. Então, só sobrou o quê? Só sobrou ou é a letra C ou é a letra A. Qual delas eu vou escolher? Basta eu ver qual delas está negando a frase. Ó. A frase está aqui, ó. Um lugar em que não há poluição. Então, não há poluição está afirmando, né? A mesma frase. Então, na letra C está dizendo que há poluição. Se aqui está dizendo que não há poluição, a negação dela é dizer que há poluição. Então, eu estou trocando existe um lugar por todo o lugar há poluição. Então, essa é a alternativa correta. Ou seja, ela vai responder o meu exercício. Então, a resposta certa é a letra C. Bom, pessoal, então olha só. Conclusão que a gente pode chegar aqui. A gente chega na seguinte conclusão. Existe, então, os argumentos que são universal ou universais e os particulares. Vamos entender como a gente respondeu hoje. O todo é uma linguagem universal porque ele está englobando tudo, todo mundo. Então, para me negar o todo, eu posso negar ele usando, dizendo que algum não, ou pelo menos um não, ou no mínimo um não. Observe que eu estou usando não na linguagem particular. Então, o universal é quando estou pensando no todo. E quando eu uso uma linguagem particular é que eu estou me referindo só a alguns, a no mínimo um. Tá? Então, para me negar o todo, eu tenho que substituir o todo por uma dessas linguagens ou sinônimos parecidos e usar o não para negar o todo.
Mas se o todo já vier com não, por exemplo, todo, não, alguma coisa, então eu vou usar a linguagem particular sem o não, né? Foi igual a gente fez aí nos exemplos anteriores. Então aqui eu tenho o todo, não. Então quer dizer que quando eu trocar o todo por uma dessas linguagens particulares, eu não vou usar o não. Por quê? Porque meu objetivo é negar a frase original, tá? E o outra linguagem universal é o nenhum, que tem sinônimos, né? O nenhum pode ser ninguém, nunca. E o seu particular é o algum ou alguém. Então, quando eu falo nenhuma pessoa gosta de mim, eu posso dizer alguma pessoa gosta de mim ou alguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, alguém gosta de mim. Nunca vai passar no vestibular. Aí você diz alguém passou no vestibular ou uma pessoa passou no vestibular. Então é assim que a gente nega essas proposições dessa forma, ok? Então esse é um resuminho só para vocês entenderem o que a gente viu na aula de hoje. E eu gostaria que vocês anotassem, né, a nossa atividade vai ser entregue para vocês. A sala do Socrative tem esse código aí, pode dar um print aí, né, nessa gravação. E vocês têm que entregar na próxima quinta-feira, no dia 8. Lembrando que essa é a nossa última atividade da N1, tá? Última atividade. As próximas já vão entrar na N2. Então não deixe de fazer e boa sorte. Qualquer coisa é só me procurar. Um abraço.